Questão 140. A hidrangea macrophylla, tomara que eu tenha lido direito, é uma planta com flor azul ou cor-de-rosa, dependendo do pH do solo no qual está plantada. Em solo ácido, ou seja, um solo com pH menor que 7, a flor é azul, enquanto que o solo alcalino, ou seja, com pH maior do que 7, a flor é rosa. Considere que a hidrangea cor-de-rosa mais valorizada comercialmente numa determinada região seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Sabe-se que esse pH ele é calculado como sendo menos o log de x na base 10, né? Em que x é a concentração de íon de hidrogênio. E o hidrogênio, né? Para produzir a hidrangea cor-de-rosa de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que X assuma. Então, ele quer saber, para obter essa cor-de-rosa de maior valor, esse X aqui, ele deve variar, ele deve percorrer que valores, né? Para poder obter o que se quer, que é essa planta cor-de-rosa de maior valor. Então, muito bem. O que essa questão quer saber? Qual deve ser o valor de X de modo que se obtenha a flor cor-de-rosa de maior valor comercial? Né? Quais são os valores, né? O intervalo de valores do X aí. Muito bem. E quais são as informações que a questão nos dá? Bom, ela diz que quando o pH é menor que 7, a gente tem uma flor azul. Quando o pH é maior do que 7, a flor é cor-de-rosa. E eu vou ter uma flor cor-de-rosa de maior valor quando esse pH for menor que 8. Né? A conta, né, a fórmula do pH, do cálculo do pH, é menos log de x na base 10, onde esse x é a concentração de íon e hidrogênio. Então, vamos lá tentar atender, né, ao que se pede. Bom, antes de mais nada, está claro que trata-se de logaritmo, né? Então, uma rápida passeada aqui pelo logaritmo, né? Encontrei esse mapa, achei ele interessante. Então, basicamente, né, como se calcula o logaritmo, né? Então, o logaritmo está muito associado a potências, né? E suas propriedades. Então, esses números A e B que aparecem aqui são números reais positivos, tá? Esse número A aqui, em especial, ele tem que ser diferente de 1. E quem são esses caras? Esse B, ele é chamado de logaritmando. Esse A é chamado de base do logaritmo. E o resultado x aqui é o logaritmo desse número b na base a. Tá certo? Então, a definição de logaritmo aqui, atendendo a esses requisitos, log de b na base a é igual a x, se e somente se, ou seja, esse número a elevado a x, ele dá b. Então, a elevado a x igual a b, eu tenho aqui uma potência, né? Na potência nós temos o expoente, que indica quantos fatores temos, né? A é a base, que é esse fator que repete x vezes, e B é o resultado desse cálculo, dessa multiplicação. Então, log de B na base A é o número x, porque A elevado a x tem que ser igual a B. Essa é a definição básica do logaritmo, né? Aí nós temos aí, logaritmo de 1. O logaritmo de 1 é sempre zero, pois todo número elevado a zero é igual a 1. Então, log de 1 na base B qualquer, desde que esse B seja um número real positivo, log de 1 na base B é igual a zero. Por quê? B elevado a zero é 1. Né? Qualquer número elevado a zero, né? Qualquer número positivo é elevado a zero dá 1. Ele atende aqui à definição de logaritmo. Logaritmo de B na base B. Né? O logaritmo de um número B na base B é igual a 1. Né? Log de B na base B é 1, por quê? Esse Bzinho elevado a 1, né, dá ele mesmo. Um número elevado a 1 é igual a ele mesmo. B elevado ao logaritmo de M na base B. Então, assim, um número B elevado ao log de M na base B é o próprio M. Né? Então, isso aqui vem da ideia de você
é igual a dois logaritmos. Log de m na base b é igual a log de m na base b. E aí, do outro lado da igualdade aqui, você teria b elevado ao log de m na base Professor, b. vá um pouco mais devagar, que a gente não está entendendo muito bem, não. Tá. É por conta do tempo, tá, gente? E a gente tá... Bom, a definição do logaritmo aqui, tudo bem? Esses números aqui têm que ser reais positivos. O a tem que ser diferente de 1, porque a é chamado de base, né? E a base aqui, se for 1, e você elevar a qualquer expoente, o resultado é sempre 1, então por isso que ele descarta aqui o número 1, tá? Então, beleza, log de b na base a é igual a x, porque esse númerozinho a elevado a x dá b. Definição do logaritmo. Beleza, pessoal? Posso seguir? Pode, professor. Pronto. Aí aqui são alguns logaritmos básicos, né? Log de 1 na base b dá 0. Então, quando você vê aqui o número 1 no logaritmo, você já vai saber que esse resultado desse logaritmo é 0. São os básicos, né? E por que é? Log de 1 na base b dá 0, aplicando aqui a definição do logaritmo, b elevado a 0, né? Dá 1. Então, esse logaritmo aqui de 1 na base b ele é 0 por conta disso. Logaritmo de b na base b, ou seja, quando o logaritmando e a base são iguais. Ou seja, log de b na base b. Então, quando esses dois números aqui forem iguais, o resultado desse logaritmo é 1. Simples assim. Por quê? b elevado a 1 dá o próprio b, né? Log de 5 na base 5 dá 1. Porque 5 elevado a 1 é o próprio 5, por exemplo. Aí aqui, b elevado ao logaritmo de m na base b, tá? Então aqui, ó, veja que eu tenho um logaritmo de um número m na base b, ele está no expoente, né? Se esse número aqui da base for esse mesmo da base aqui do logaritmo, então essa conta dá m, tá bom? Então fique atento nos caras que estão aqui, ó. Log de m na base b, ele está no expoente. Aí a base aqui, ó, dessa potência é o b, esse mesmo b aqui, ó. Então, se você observar essa configuração, esse resultado aqui dá o valor de m. Então, são os logaritmos básicos, né? São as consequências da definição do logaritmo, tá? E aí nós temos aqui as propriedades do logaritmo, tá? Então, muito bem, a propriedade aqui é a primeira, logaritmo do produto. O log de dois números multiplicados é igual à soma dos logaritmos desses números. Então, cuidado. Se você tiver aqui log de b vezes c na base a, aí você pode dividir isso aqui numa soma. Fica o log de b na base a mais o log de c na base a. Tá? É diferente se eu tivesse aqui log de b na base a vezes log de c na base a, você não pode quebrar numa soma. Você pode aplicar a propriedade quando a multiplicação estiver aqui no lugar do logaritmando, né? No lugar do b aqui, ó. Então, se tiver logo do produto, você quebra ele numa soma. E vindo aqui para baixo, logaritmo do quociente, ou seja, quando for uma divisão. Então, log de b dividido por c na base a, esse b dividido por c também pode vir na forma de fração, que nem esse cara aqui, ó, 1 sobre m. No caso aqui ficaria b sobre c. É a mesma coisa. Ou na forma de fração, ou na forma de divisão. Tanto faz. Você troca isso pela subtração. Log de b na base a, lembrando que esse primeiro aqui, ó, ou que ficar no numerador, ele vem primeiro. Tá? Então, log de b na base a menos log de c na base a. Tá bom? Então, se aqui tiver na forma de fração, o log de cima, do número de cima, vem primeiro, e o log do número de baixo vem depois do sinal de menos, tá bom? Cuidado para não trocar isso aí. Então, segunda propriedade. Outra propriedade do logaritmo é a propriedade da potência. Então, log de b elevado a n, então aqui b elevado a n é uma potência, log de b elevado a n na base a, você fala o seguinte, a propriedade diz que esse n, ele vem para cá multiplicando o logaritmo.
tá? Isso aqui facilita muito as nossas contas também. Então, log de B elevado a n na base A é a mesma coisa que n multiplicado pelo log de B na base A. Tá? E quando for o logaritmo de uma potência na base? Então, por exemplo, aqui eu tenho log de B na base A elevado a m. A base é uma potência. Então, aqui, esse m aqui, ele sai o inverso dele multiplicando. Ele sai 1 sobre m. Tá? Isso também aqui facilita muito. Então, log de B na base A elevado a m é a mesma coisa que 1 sobre m vezes o log de B na base A. Então, são algumas definições. O logaritmo de consequências da definição são esses logaritmos básicos e as propriedades do logaritmo. Você vê que não é muita coisa. Né? Multiplicação, soma, divisão, subtração. Na potência, vai multiplicando. Então, se você associar dessa forma, fica fácil de lembrar das propriedades dos logaritmos básicos, ok? Aí aqui ele tem mais, eu achei um outro quadro aqui sobre o logaritmo, né? E aqui são as consequências da definição, né? A gente viu log de 1 na base A dá 0, log de dois números iguais, log de A na base A dá 1, log de A elevado a m na base A dá o próprio m, né? Porque esse m vem para cá multiplicando, tá aqui a propriedade dele, cadê a propriedade dele? A gente viu lá atrás, no outro quadro. E como esse log de A na base A dá 1, então fica só o m aqui. Ó. Então, essas coisinhas aqui, ó, log de B na base A, se está dizendo que é igual ao log de C na base A, veja que eles têm a mesma base. Se eles são iguais, então, obrigatoriamente, o B tem que ser igual a C. Tá? São consequências da definição. Aqui a gente viu o log da potência, né? A gente tinha visto antes. O log da base com potência, a gente viu anteriormente. Vimos o log do produto, o log do quociente. Olha aqui na forma de fração que eu falei. Então, log de B sobre C na base A, fica o log de B na base A menos o log de C na base A. Aqui a figura não ficou muito clara. Log decimal. Quando a base for 10, em geral, ele não vai escrever a base aqui. Ó. Só vai acontecer com o logaritmo com a base 10. Tá? Com o log de base 10, ele vai escrever simplesmente log de B, ao invés de log de B na base A. É uma convenção, alguém decidiu fazer assim, achou melhor. Tá? Aí temos aqui, mudança de base. Às vezes, para resolver algumas contas, fica fácil fazer a mudança de base. Veja que aqui eu tenho log de B na base A. A base é A. Aí eu quero escrever esse mesmo log em uma outra base qualquer. Por exemplo, numa base C. Aí o que você tem que fazer? Aí tu vai pegar o log de B na base C, ele vai ficar em cima, sobre o log dessa base A que você tinha inicialmente, na base C. Então, log de B na base A, fazendo a mudança, você vai escrever na forma de uma fração, com log de B com a nova base em cima, dividido pelo log de A com a nova base embaixo. Tá bom? Aí aqui a potência com expoente de log, a gente viu aqui lá anterior também, né? O colog, né? Colog de B na base A é menos log de B na base A. Tá? É o logaritmo da raiz. Então, log da raiz quadrada de B na base A, raiz quadrada de B é o mesmo que B elevado a 1 sobre 2. A gente tem essas propriedades da potência. Né? E aí, como ele vira um expoente, e aqui a propriedade da log da potência, com potência, a gente traz o expoente multiplicando, então ficou aqui log da raiz quadrada de B na base A igual a log de 1 sobre 2 vezes o log de B na base A. E o logaritmo natural ou neperiano, que ele é chamado de ln. Né? O log de B na base E, aqui não está aparecendo, mas é um E, né? É o logaritmo natural ou neperiano. Ele é também chamado de ln. Então, uma rápida recapitulação e vamos finalmente resolver o nosso problema. Então, aqui, voltando lá, né? Até eu esqueci o que ele quer. Ele quer saber, né, qual é o valor de X de modo que se obtém a cor de rosa de maior valor comercial. E ele dá as informações aqui.
Muito bem. pH menor que 7 eu tenho flúor azul. pH maior que 7 eu tenho flúor cor-de-rosa. Então, o pH maior que 7 e menor que 8, maior que 7 da cor-de-rosa e menor que 8 da cor-de-rosa de maior valor. Então, aqui eu tenho um pH entre 7 e 8 para dar essa flor cor-de-rosa de maior valor. Então, o que eu vou fazer aqui é usar essa informação que ele deu lá, ele não escreveu assim, mas ele falou que o pH maior que 7 da cor-de-rosa e o pH menor que 8 dá essa cor-de-rosa com maior valor. Então, quer dizer que o pH, sendo maior que 7 e menor que 8, nesse intervalo, ele vai dar justamente a flor de maior valor, sendo ela cor-de-rosa. E ele deu a fórmula do logaritmo. Aliás, a fórmula do pH. Então, o que eu vou fazer? No lugar do pH aqui, eu vou colocar o valor dele em log, menos log de x na base A. Então, eu coloquei aqui. Primeiro passo. Aí eu quero encontrar o x. Né? Como é que eu vou encontrar esse x? Primeiro eu vou multiplicar tudo isso aqui, essa desigualdade, por menos 1, para tirar esse menos daqui. Então, multiplicando por menos 1, eu tenho menos 1 vezes 7, fica menos 7. Menos 1 vezes menos o log aqui, vai dar esse log de x na base 10 positivo. Menos 1 vezes 8 dá menos 8. Então, quando a gente estiver falando de desigualdade e você multiplicar todo mundo por um valor negativo, o sinal se inverte. Então, aqui, ó, era menor, ficou maior, tá? Nos dois casos é um detalhe extremamente importante, tá bom? Então, aqui aí eu escrevi na ordem normal que a gente coloca. Então, log de x na base 10 é maior que menos 8 e menor do que menos 7. Beleza. Como é que eu vou extrair o x daqui? Né? Lembrando que logaritmo e potência, né, eles estão diretamente relacionados. Então, o que eu vou fazer aqui? A base é 10. Tá? Então, eu vou vou botar aqui em todo mundo como sendo expoente de base 10. Então, aqui eu apliquei o menos 8, vai virar um expoente de base 10. Botei aqui, ó, 10 elevado a menos 8. Aqui o logaritmo, botei 10 elevado ao log de x na base 10. E o menos 7 eu botei 10 elevado a menos 7. Apliquei, todo mundo virou expoente da mesma base 10. Eu posso fazer isso. Tá? E aí, o que eu tenho? Quando eu escrevi isso aqui, 10 elevado ao log de x na base 10, eu voltei nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, b elevado ao logaritmo de m na base b. Veja aqui, ó, o que você tem que olhar? Se a base aqui da potência é igual à base do logaritmo. Se for, então o resultado dessa potência é esse m aqui, ó. Foi o que eu usei aqui, ó. Veja que a minha base é 10 e a base do logaritmo também é 10. Então, o resultado dessa conta dá o x sozinho, como eu queria. Então, finalmente, eu tenho que o x ele é maior que 10 a menos 8 e menor que 10 a menos 7. Então, se eu conseguir esse fator, né, de íons, hidrogênio aqui, tiver entre esses dois valores, nós vamos obter a flor cor-de-rosa de maior valor. Né? Então, a alternativa aqui na questão é... Cadê esse aqui? A letra E. Valores maiores que 10 a menos 8 e menores que 10 a menos 7. Alternativa, letra E. Tá tranquilo, pessoal? Alguma pergunta? A hora passa rápido demais. Tudo bem, galera? No chat ali, o pessoal mandou né? ok. Acho que Jaiane riu ali por não ter entendido, não sei. Não sei, mas vamos lá. Obrigado por assistir. Bom estudo.